Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma palavra de Deus para os nossos corações, para a nossa edificação e para o nosso crescimento neste dia. Precisamos, sim, ouvir a palavra de Deus, pois ela nos renova, ela nos dá visão de Deus diante de tudo o que nós estamos vendo e como nós devemos reagir diante das situações da vida. O tema da mensagem de hoje é Crê somente. O texto está em Daniel, capítulo 2, versículo 20 a 22. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Esta frase dita por Daniel é um resultado de uma vida em Deus. Daniel acreditava no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e também o adorava. Ele estudou as palavras dos profetas e sabia da interação de Deus com o homem. Há quase 3.000 anos atrás, a Babilônia era a maior superpotência do mundo. Naquela época, a Babilônia era o centro mundial do conhecimento, da filosofia e das leis. O poder que a Babilônia possuía era inigualável. Babilônia invadiu, incendiou e saqueou Nínive, a capital da Assíria. Com facilidade, Babilônia conquistou Jerusalém e levou cativos os melhores e mais inteligentes filhos de Israel para servir ao rei Nabucodonosor. Um desses prisioneiros foi um jovem chamado Daniel. Daniel foi levado para a corte do rei com o propósito de ser educado no idioma, nas leis, na religião e na ciência da Babilônia secular. Daniel acreditava em Deus. Ele confiava plenamente no Senhor. A pressão sobre aquele jovem foi muito grande para que ele abandonasse as suas crenças e adotasse as da Babilônia. Porém, ele permaneceu fiel à sua fé, tanto em preceitos quanto em ações. Não era fácil para Daniel ser fiel a Deus em momento nenhum, em um ambiente como aquele que ele estava vivendo. Algumas pessoas são abençoadas com um coração fiel. Para elas, a fidelidade parece vir como um dom do céu. Mas eu imagino que Daniel era como muitos de nós, que temos de nos esforçar para obter uma fé firme e um testemunho fiel. Estou certa de que Daniel passou várias horas de joelhos, orando, depositando as suas dúvidas, seus temores no altar da oração, aguardando no Senhor para obter compreensão e sabedoria. E o Senhor de fato o abençoou. Embora sua fé tenha sido desafiada, ele permaneceu fiel ao que ele sabia, por experiência própria, ser correto, servir a Deus com um coração puro. Daniel acreditava, Daniel não duvidava. E certa noite o rei Nabucodonosor teve um sonho que lhe perturbou a mente. Ele reuniu a sua equipe de eruditos, de conselheiros, e ele ordenou que lhe descrevessem o sonho e também revelassem o seu significado. Mas é lógico, é claro que eles não iriam conseguir. Disseram: ninguém é capaz de fazer o que pedes.
protestaram. Porém, isso só fez com que Nabucodonosor ficasse mais furioso. E ele ordenou que todos os sábios, magos, os astrólogos e os conselheiros fossem despedaçados. Inclusive Daniel e os outros estudantes de Israel. O que aconteceu em seguida? Daniel pediu um pouco mais de tempo a Nabucodonosor. E ele e os seus fiéis companheiros buscaram a presença e a face de Deus, para que Deus pudesse revelar o sonho de Nabucodonosor. Oraram a Deus e pediram ajuda divina naquele momento crucial de suas vidas. E então foi revelado o segredo a Daniel numa visão. Daniel então apresentou-se diante do rei e revelou-lhe o sonho e a interpretação. Daquele dia em diante, como resultado direto da sua fé em Deus, Daniel tornou-se um conselheiro de confiança do rei, célere em toda a Babilônia por sua sabedoria. O rapaz que acreditava em Deus e vivia sua fé tornara-se um homem de Deus, um profeta. Daniel acreditava em Deus e ele não foi envergonhado. Todo aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. O que temos que fazer agora, nesse momento, é crer somente. Um dia, durante o ministério de Jesus na Galileia, perguntaram ao mestre: que faremos para realizar as obras de Deus? E respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Está lá em João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Certamente há muitas maneiras de entender o que é a obra de Deus. Parece que são poucas as pessoas que realmente entendem o que Jesus disse nesta citação. Vejamos. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Como será essa obra de Deus, que é o simples crer em Jesus? Parece-me que a maioria das pessoas que se engajam na obra de Deus tem uma ideia diferente dessa concepção de obra de que Jesus está falando. Dizem que estão fazendo a obra de Deus. Na verdade, grande parte de tudo que se chama de obra de Deus, há muito esforço, muita atividade, mas pouquíssimo resultado real. O que Jesus está nos mostrando, na verdade, grande parte de tudo que se chama obra de Deus, dá a impressão de ser obra de homens. E Deus fica apenas observando. Há um grande esforço, muita atividade, pouco resultado. Nesses casos, é difícil constatar o que é obra de Deus. Temos que nos conscientizar que para Deus fazer a sua obra, o que Ele necessita é que nós creiamos. A nossa parte na obra de Deus é darmos a Deus, através da nossa fé, a condição de que Ele necessita para fazer a sua obra. Veja comigo Jesus. Considere o que Jesus disse a Jairo quando este recebeu a notícia de que a sua filha havia morrido. Preste bem atenção. Em Lucas, capítulo 8, versículo 41, diz: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê
somente, e ela será salva. Nesta história que nós lemos em Lucas, nós estamos vendo uma situação trágica, a morte da filha de Jairo. Jesus, quando ouviu dizer que a menina estava morta, ele olhou para Jairo e ele disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Observe comigo. A primeira coisa que Jesus disse: não temas, não tenha medo, porque este mal não pode ter lugar na vida de quem anda com Deus. Você não pode andar atemorizado, você não pode andar com medo, porque Deus é maior. E quando nós olhamos para Deus, nós vemos a grandeza de Deus. O importante é você observar que Jesus disse: não temas e crê somente. Aqui está o segredo. A única coisa que Jairo precisou fazer para que Jesus fizesse a sua obra era crer. A única ação capaz de criar a condição para Deus operar, ou seja, fazer a sua obra diante da circunstância, é exercitarmos a nossa fé. Por isso Jesus ele disse lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, ele diz: tudo é possível ao que crer. A nossa fé é uma espécie de chave que nós entregamos a Deus para que Ele possa operar em nossa vida. Quando nós cremos, estabelecemos uma condição em que Deus pode fazer exatamente o que é necessário para nos livrar da situação na qual nós nos encontramos. Devemos crer. Crer não é uma opção. Crer não é uma condição de aceitação passiva daquilo que Deus tem dito. Não. A aceitação passiva é mera esperança. Crer é uma firme confiança em Deus, pela qual nós somos plenamente convictos da presença de Deus dentro da situação. E onde Deus está presente, tudo muda. Durante o ministério de Jesus aqui na terra, toda pessoa que se aproximou dele, simplesmente crendo, foi totalmente mudada. E isso é claramente manifesto tanto na ressurreição da filha de Jairo, que a Bíblia também cita. Portanto, meus amados, meditem neste texto. Veja realmente o que você precisa fazer neste momento. Deus está exigindo de nós um posicionamento. Hoje, as coisas estão se agravando. Cada dia, novas situações estão surgindo. Porém, você não deve permitir que o medo controle o seu coração. Você tem que exercer a sua fé. Fé que Deus repartiu a cada um de nós. Nós devemos olhar para a palavra de Deus. O que mais nós devemos fazer? Foi a pergunta que fizeram para Jesus. O que mais devemos fazer? Ou o que faremos para realizar as obras de Deus? Para manifestar a vontade de Deus, o querer de Deus, hoje, na situação em que nós vivemos. Então Jesus responde: creia somente. Creia. Deus quer que você confie nele de todo o seu coração, porque ele tem o escape, ele tem a resposta, ele tem a solução e ele pode mudar esta circunstância que nós estamos enfrentando. Que Deus abençoe a sua vida através desta meditação e que você permita que o Espírito Santo faça os ajustes necessários, buscando a Deus, orando, crendo e confiando plenamente que Deus é poderoso para lançar fora todo este mal. Que a graça do Senhor seja com todos os amados. É hora de mudar. Eu creio. Estou me posicionando. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, te fortalecendo, te ajudando, te dando graça, direção e estratégias para que você possa estar firme nos caminhos
do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu abençoo, ó Deus, esta vida. Eu declaro a tua bênção sobre cada um que está ouvindo esta palavra. Que, Senhor Jesus, as portas, Deus, sejam abertas. Que o Senhor, ó Deus, realize um milagre nesta vida. Que o Senhor, ó Deus, venha, Deus, trazer as mudanças necessárias. Senhor, quantas pessoas estão sofrendo neste momento, quantas pessoas estão sendo angustiadas neste momento, aflitas, porque perderam um ente querido, ou porque, ó Deus, hoje estão, Senhor, sem condições, ó Pai, Deus, ou por uma enfermidade. Eu não sei qual o problema, mas o Senhor conhece. Tu conheces, Senhor, todos os anseios dos corações. O Senhor sabe, Pai, a dor. O Senhor conhece, Senhor Deus, as necessidades. E eu oro para que o Senhor Deus venha suprir neste momento, que o Senhor venha suprir, ó Deus, todas as necessidades do teu povo, que o Senhor, ó Deus, venha liberar as tuas bênçãos. Senhor, tu és maior do que tudo que tem se levantado. Deus não é maior do que o Senhor. Que possamos ver, que possamos, ó Deus, tomar posse e, ó Deus, acreditar no milagre, acreditar, ó Deus, no suprimento, acreditar, ó Deus, que o Senhor é poderoso para transformar toda maldição em bênção. Crer, Senhor Deus, como Daniel, crer, Senhor Jesus, como o Senhor mesmo nos ensinou. É isso que tu queres de nós, é isso que o Senhor, ó Deus, está esperando de nós, que creiamos no Senhor de todo o nosso coração. Por isso, Pai, abençoe esta vida, abençoa, Senhor, a sua família, libera as tuas bênçãos, abra portas, meu Deus, para que esta pessoa possa, Senhor Deus, viver o sobrenatural do Senhor neste momento. Agradeço, Senhor, a Ti, porque sei que tu ouves a minha oração e o Senhor, ó Deus, já está tomando toda a providência necessária, ó Deus, em prol destas vidas. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esta palavra, com esta mensagem, uma das formas de você fazer com que esta plataforma divulgue esse vídeo para mais pessoas é curtindo o vídeo. Curta esse vídeo, seja um instrumento nesse momento nas mãos do Senhor e Deus seja contigo.